Olá, olá, olá. Estamos aqui novamente, depois de um tempo, né, do nosso primeiro episódio do Virtuscast. E hoje eu estou aqui com um grande parceiro, um grande amigo, eu já considero assim, que é o nosso Ed Zaramella. Falei certo? Falou. Falei. Então, hoje o nosso foco, o nosso objetivo aqui é trocar uma ideia mesmo, falar sobre. O Ed tem uma grande experiência, ele vai falar daqui a pouco, sobre implantação, gestão de projetos e empresas. E aí, hoje o nosso foco aqui é citar como que ele conduz esse processo. Acho que precisa ter uma maturidade em processo de troca de RP. Então, nosso tema hoje aqui é por que... Qual que é o tema? Eu até esqueci o tema, meu Deus do céu. Vai trocar de RP, como conduzir esse processo? Então, aqui é ao vivo, é do jeito que dá, a gente vai fazendo. Não vou cortar essa parte. Então é isso, pessoal. Então eu quero apresentar para vocês meu grande amigo aqui, que eu já considero, tá longe, né, geograficamente, mas a gente conversa bastante, que é o Ed. E aí, então, Ed, se apresente aí para a turma, fala um pouco da sua trajetória no mundo de sistemas, no mundo de tecnologia, de gestão. E aí a gente vai trocar uma ideia aqui. Vai lá, é Então, contigo. tá bom, Rafael. Antes de tudo, boa noite. Obrigado aí pelo convite. É muita honra estar aqui, podendo participar desse programa seu. E um privilégio, né? Bom, eu trabalho praticamente a minha vida inteira com TI, com sistemas, venho da área de desenvolvimento, comecei lá com COBOL, passei por todas as gerações aí de linguagem de programação, e eu firmei na área de gestão por volta do ano 2000. E a gente já tinha sistemas na empresa, é, na época não se usava esse termo RP, mas no fundo era um RP, né? E surgiu ali, acho que foi um pouquinho antes do ano 2000, um boom, né, de RP por causa do bug do milênio. E muitas empresas aproveitaram aquela oportunidade, inclusive multinacionais, que já tinham sistemas consagrados no exterior, e estavam trazendo esses sistemas, era uma oportunidade de trazer esses sistemas aqui para o Brasil. Então foi o boom dos sistemas prontos, né? E nós não éramos diferentes naquela empresa, naquela ocasião. Nós tínhamos um sistema muito bom, mas obsoleto tecnologicamente. Passamos por isso e a gente percebeu que não seria viável desenvolver um sistema todinho do zero por causa de tecnologia. E sem contar que tecnologia é uma coisa que expira muito rápido, né? Então começamos a pesquisar alguns produtos desses. Na ocasião, a gente não era nem TOTOS, era microsiga. Nós avaliamos vários produtos, né? Mas os produtos que se destacaram na época, eu vou citar os nomes, era o da Microsiga, era a DataSul, que era concorrente da Microsiga na ocasião, e o próprio SAP, que tinha uma reputação assim fantástica no exterior. Mas logo essa reputação caiu por terra, porque eles eram, acho que, novos no Brasil, e eles eram muito fortes na linha de produção, materiais, né? Mas eles tinham um problema seríssimo com a parte fiscal e parte trabalhista no Brasil por conta da nossa estrutura aqui. Então eu Nossa parte soube. fiscal é pouquinho, é tranquilo, né? Nossa É, parte hoje eu fiscal não no sei como é Brasil. que eles estão, mas na época eles eram novos no Brasil ainda. Muita gente se empolgou por conta da reputação lá fora, no exterior e tal, e muita gente quebrou a cara. Eu lembro muito bem de uma usina famosa no interior que eles ficaram na época, acho que um mês com problema de faturamento, problema sério mesmo, foi altamente, não sei se foi falha de projeto, de programação, mas eles tiveram um problema seríssimo de sistema na época. Então nós descartamos, e o custo, né, era muito mais alto ainda naquela época. Então nós descartamos. Foi um processo de avaliação bem democrático dentro da empresa. A alta direção deu liberdade para os colaboradores fazerem uma avaliação, desde que algumas exigências da diretoria, que eram algumas funcionalidades estratégicas que funcionavam bem no sistema antigo, pudesse ser absorvido pelo sistema novo. Houve uma votação e, na época, a Microsiga, eu acho que já era Proteus que chamava nessa época, eu acho que era Proteus mesmo. Acabou ganhando e foi um processo de implantação muito bacana, foi uma escola, a consultoria que fez o trabalho conosco, eu falo que foi uma escola, eu não sei, não tinha essas metodologias que tem hoje,
mas foi no acordo, foi colocado um consultor muito qualificado, muito experiente, full time conosco lá. Eu, como era desenvolvedor, eu já tinha bastante facilidade com a linguagem Clipper, uma linguagem antiga, mas que fez muito sucesso, né? E a linguagem de programação do sistema era muito parecida, que é o ADVPL, tem muita semelhança. Então, com um consultor do meu lado, um professor praticamente particular à minha disposição, e com a facilidade que eu tinha, eu aprendi muito rápido a parte técnica do sistema. E nosso projeto era um projeto de implantação para um ano, mas a gente adotou a técnica de abreviar esse prazo para alguma coisa que fosse factível. Eu acho que nós colocamos 6 meses, se eu não me engano, como alvo, né? O projeto começou em setembro, a gente queria fazer, era um desejo, fazer a virada em março, abril, uma coisa assim. Quando chegou nessa época, a gente percebeu que a gente não estava maduro o suficiente ainda. Então houve um ajuste nesse cronograma para o meio do ano. Então até a contabilidade pediu que fosse assim, porque pegaria a questão do meio. Eles trabalham com os períodos, né? 3 meses, 6 meses, um ano, os múltiplos ali. Então daria certinho. Mas nós conseguimos fazer a virada com 9 meses, cravado. E não foi uma virada assim. Nós não tínhamos esse negócio de fazer paralelo, a gente trabalhava com amostragem. Cada departamento que acabava passando pela capacitação fazia seus exercícios práticos, né? Em algum momento eles falavam, ó, eu tô bem, da minha parte aqui, eu assumo a bucha, assumo as consequências da implantação. Até que todos os departamentos dessem o joinha ali, falando que da parte deles estava bem, né? Por isso que março e abril a gente estava um pouquinho inseguro, porque algumas pessoas não podiam. Até então, os nossos sistemas eles estavam implantados em 5 plantas, 5 indústrias. E era tudo offline, nós não tínhamos essa facilidade de comunicação. E nessa virada, não era só uma virada de tecnologia de sistema, era uma virada de tecnologia de infra também, porque nós passaríamos a trabalhar 100% online. Desculpa. Então, foi uma mudança muito grande. E aí foi assim, a gente tinha muitos depoimentos de empresas que nós visitamos que tinham passado por experiência parecida, né? E todo mundo falava, olha, é importante colocar um RP, o RP vai mudar a estrutura da sua empresa, é uma coisa muito gratificante e tal, mas se prepara para o caos, porque vocês vão ter um período de caos. Então a gente se preparou que teria algum momento ali de complicação. Nós tentamos minimizar esse risco, né? E a virada foi marcada assim, numa sexta-feira, nós encerramos o expediente, rodamos todos os scripts para fazer a transferência dos últimos dados, alguma coisa assim. E na segunda-feira começaríamos 100%, 5 fábricas trabalhando com toda a operação, inclusive faturamento, cobrança, tudo. A única coisa que ficou de fora era a folha de pagamento, porque ela já estava implantada antes, e o controle patrimonial, que na verdade não tinha aquela exigência de operação. Né? Então esse daí demorou um pouquinho para implantar. Mas a operação mesmo foi 100%. Nós fizemos a virada no dia 1º de julho. Eu me lembro bem que o dono lá, o presidente da empresa, que ele quase não ia lá, ele tinha outros negócios, ele apareceu tipo assim umas 11 horas, abriu algumas portas, cumprimentou, foi na minha sala. Como é que tá as tuas coisas? Não, tá tranquilo. Mas tá tranquilo mesmo? Não, por enquanto tá tranquilo. Então tá bom. Mas não parou nada? Não. Nenhuma nota deixou de ser emitida? Não. Então tá bom. Porque ele mesmo acho que estava já esperando alguma coisa meia fora da curva, né? Então assim, foi uma experiência muito bacana. Óbvio que foi a minha primeira experiência, então não foi mérito meu. Foi Isso tem quantos anos? tem mais de 20 anos, foi em 2001. 2001, 2001, 2001, 23 anos atrás. é, foi uma experiência assim, foi uma escola para mim, que foi uma escola, né? A gente, algumas coisas, eram a maior parte da experiência veio da consultoria, mas eu tinha um diretor que estava muito comprometido com o processo, né? Ele estava muito comprometido, ele me ajudava demais. Ele não era técnico, deixa claro que ele é um diretor administrativo e financeiro, eu era ligado a ele, mas ele era muito comprometido com o projeto. Ele organizava as agendas, as reuniões, porque eu precisava de apoio político. E ele me dava esse apoio político. Então, nós tínhamos uma programação de reuniões todas as segundas-feiras. Então, de manhãzinha, a gente reunia um grupo que estava participando. Cada vez que entrava um departamento novo, passava a fazer parte dessa reunião. Então, as pessoas sempre comentavam as dificuldades, o sucesso, o que fez, o que deixou de fazer, e a gente ia avançando isso para as próximas semanas. Até que todo mundo deu o joinha, ó, minha parte tá legal.
Então foi um aprendizado de gestão de projetos, foi um aprendizado de implantação, de revisão de processos, muitos processos teve que ser revisado, né? E a própria implantação do RP. Então foi uma escola assim que eu acho que nenhuma faculdade pode ensinar isso para gente, né? Então Uhum. ali o projeto era, bom, ele foi implantado em 9 meses. Então eu imaginei que eu fosse ficar na empresa por conta do projeto uns 2 anos, eu acabei ficando 4. Bem verdade que a partir do terceiro ano a coisa deu uma bela de uma estagnada, porque as coisas estabilizaram, já não tinha mais tantas demandas. Bom, desenvolvimento sempre tem alguma coisa, né? Mas eu acho que as coisas deu uma boa de uma estabilizada e eu queria alçar novos voos, novos desafios. Então eu decidi sair da empresa, mas assim, o relacionamento sempre foi muito bom. Foi quando eu vim para São Paulo e durante muito tempo, pelo menos uns 2, 3 anos, eu ia com regularidade lá. Quando tinha as festinhas de final de ano, o pessoal sempre lembrava de mim, me convidava, né? Então assim, foi uma experiência bacana em todos os sentidos. E quando eu vim para São Paulo, eu vim trabalhar numa empresa num ramo completamente diferente, uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro. Ali eu não participei do processo de escolha, de seleção. O sistema já tinha sido adquirido, mas a implantação estava patinando. Então eu peguei o projeto no meio do caminho, alguns módulos já estavam implantados, outros não, e a ideia era dar celeridade, fazer a coisa andar realmente e, enfim, estabilizar, né? Então foi o que aconteceu. Eu conduzi o restante da implantação, foi bem sucedido. Mas assim, não teve a mesma emoção que da primeira vez, porque teve todo aquele lance da virada, né? Ali estava um pouco funcionando, uma parte funcionando, outra parte não funcionando, então não teve a mesma emoção. Uhum. Mas eu trouxe muita experiência da primeira implantação em relação a alguns aspectos técnicos de configuração do sistema, de programação mesmo, algumas coisas que a gente já tinha feito para outra empresa, né? Então foi uma experiência bacana também. O sistema estabilizou logo. Eles ali tinham uma necessidade de um sistema que eles entendiam que era estratégico e eles não queriam que isso ficasse num RP por ser uma empresa, um produto de mercado. Eles entendiam que aquele sistema, eles chamavam na verdade de CRM, mas não era um CRM, era um sistema de gestão de contratos muito específico. Então, esse sistema foi desenvolvimento interno, foi desenvolvimento próprio, mas ele já nasceu integrado com o Proteus. Então, era interessante porque nós gerávamos um sistema de faturamento recorrente, baseado em contrato, baseado em assinaturas, né? Então, o sistema nosso, ele processava todos os pedidos e ele alimentava o Proteus. O Proteus fazia o processamento, gerava as notas fiscais, e depois eu, dentro do meu sistema, conseguia enxergar a movimentação financeira. Então, era um sistema assim que nasceu muito amarradinho ali com o Proteus. Tá muito seco aqui hoje, tá? Por isso que eu tô um pouquinho de tosse aqui. O tempo tá muito seco aqui. Bom, nessa empresa eu fiquei 15 anos, foi de 2005 até 2020, foi mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais do que isso. Bom, eu me distanciei um pouco da parte técnica, foi onde eu passei a assumir mais funções ligadas à parte de gestão. Assumi algumas outras áreas, gestão de projetos, gestão de processos, acabei implantando lá ISO 9001, né? Começamos um trabalho de segurança da informação baseada na ISO 27001, enfim, eu diversifiquei um pouco. Mas voltando então à questão do sistema. Quando eu vim para a OCEL, a OCEL precisava de uma pessoa para estruturar a área de TI como um todo, né? Mas a principal dor ali era a parte de sistemas. A gente percebeu muita deficiência na parte de tecnologia, na parte de infraestrutura, que era bem assim, bem nítido, né? Bem notório. Mas o que pegava mais era a questão dos sistemas. A gente tem 2 sistemas na empresa, sistemas de fornecedores diferentes. É um fornecedor que roda no ABC, é outro fornecedor que roda em Sorocaba. São sistemas que não se integram nem entre si próprio, muito menos entre eles, né? Então, a falta de informação integrada, consolidada é total. O pessoal faz um esforço absurdo para apresentar informações gerenciais para a alta diretoria,
por conta dessa problema de integração. Então eles montam, fazem um malabarismo gigantesco para produzir planilhas para consolidar essas informações. Até sobre esse ponto, né? Com relação ao que motiva as empresas a fazer essa troca de RP. O Luciano Lacerda, que ele era meu chefe, hoje é sócio aqui da Duofy também, da parte do Virtus. Ele até fala assim: ninguém acorda, nenhum empresário acorda hoje, eu acho que eu vou trocar de RP. Então, o nosso processo ali, durante até o processo de venda e tudo, a gente tem que ser muito consultivo ali, né? E o processo e a tarefa sua como gestor de projeto por parte de uma empresa, gestor de projeto, de processo, é muito trazer essa consciência ali dentro também, dentro da companhia, né? Dentro da empresa, de ter essa necessidade de trocar de RP. Mas assim, o que você vê nas suas experiências, assim, eu acho que você até estava citando isso, que motivou o pessoal a falar assim, gente, eu acho que a gente precisa partir para uma nova etapa aqui de trocar sistema, trocar RP. Como que você vê Então, olha, isso? muitas vezes eu penso assim, que às vezes a alta direção não tem ideia do esforço que as pessoas fazem para entregar as informações. Então a informação chegou lá, parece que chegou lá fácil, não sabe o esforço. Quem está nos níveis intermediários sabe, né? O problema é que o mesmo documento é digitado duas, três, quatro vezes, às vezes dependendo da situação, né? Então, mas isso às vezes não chega com clareza para a alta direção. Mas a percepção do risco da fragilidade, risco de fraude, risco de segurança da informação, eu penso que isso talvez tenha sido um dos fatores que mais tenha motivado essa troca de sistema. Tem muitas variáveis envolvidas, mas eu acho que essa talvez tenha sido o que pesou mais. Havia um problema de relacionamento com o fornecedor, do RP legado, havia o risco de repente, esse fornecedor deixar a empresa na mão, como uma coisa meio de refém. Isso é um risco altíssimo, né? Em contratos antigos, que não havia esse tipo de preocupação, tinha muita coisa envolvida. Mas como a relação com esses fornecedores vinha sendo mantida aí por 15 anos, por exemplo, né? Pensar que o fornecedor de uma hora para outra podia te deixar na mão era uma coisa assim meia, era um risco pequeno, vamos dizer assim, né? Salvo se acontecesse uma fatalidade, sei lá, uma pessoa morresse, ficasse doente, viajasse para o exterior, alguma coisa assim. Mas isso era um risco meio que calculado. Então, assim, havia diversos riscos envolvidos. Mas quando eles perceberam com clareza o quanto estava vulnerável a segurança da informação, né? Eu penso que esse tenha sido a motivação maior para fazer a troca de sistemas. Entendi. E deixa eu te perguntar, Ed, sobre isso, né, todo esse processo. Eu acho que você já falou muitas coisas importantes aqui da condução, do processo ali do projeto. A gente vai até entrar mais um pouco também sobre esse assunto. Mas depois que decidiu, cara, chegou o momento que a gente vai fazer essa troca de RP. E aí você, por exemplo, né, você citou ali 3 experiências que você teve. Vamos falar aqui agora, você entrou aí no segmento Death Care também, no segmento funerário. A partir disso, definir qual que eu vou fazer a troca. Eu tomei essa decisão. Como que você julga aí importante os próximos passos ali, né? Dessa jornada, né? Decidir o projeto, troca de RP. E aí, quais são as ações, quais são os próximos passos que vocês tomaram ali? Você acha importante também divulgar para o pessoal para a condução desse processo? Então, olha, eu tinha a experiência com Proteus e seria muito confortável, por conta dessa experiência, exercer algum tipo de influência na empresa, porque eu me sentiria bem, né? Passei por 2 experiências positivas antes, seria uma terceira, talvez até mais bem sucedida ainda. Mas eu percebi que o risco era muito grande porque o negócio eu não tinha conhecimento, né? Você trabalhar numa indústria, trabalhar numa empresa de serviço para o mercado financeiro, são negócios, têm suas particularidades, mas são negócios mais convencionais. Para mim, eu entendi o processo com mais facilidade. Mas, Até sobre esse processo, né? Nós dois viemos assim, eu já estou há cerca de 8 anos no segmento funerário, atuando no segmento funerário, e nós dois trabalhamos com indústria ali, né?
A gente que não nasce dentro do segmento, as pessoas, a gente não imagina a complexidade e a dinâmica desse segmento, né? É incrível assim, é um negócio que você estuda, mas tem particularidades, cada negócio tem a sua particularidade. É incrível isso aí, é bem desafiador. Então, e logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu realmente não me sentia confortável. Os processos, para mim, eram totalmente diferentes, né? Como é que eu ia. Se eu recomendasse o sistema, eu penso que eu ia assumir uma responsabilidade muito grande. E aquela primeira experiência de uma decisão coletiva, né, de uma maneira bastante democrática, eu pensei em tentar reproduzir aquele cenário na UCEL. Felizmente, olha, nunca ninguém na empresa me colocou alguma limitação, alguma restrição, me influenciou. Eles me deixaram totalmente à vontade, sou muito grato a isso, para conduzir o processo da maneira que parecesse mais interessante, mais inteligente, mais conveniente para mim e para a empresa, né? Então, assim, eu logo imaginei que nós deveríamos fazer uma votação, uma escolha até que alguém mudasse as regras. Então, até aí eu fui conduzindo da maneira que eu sabia fazer. Então, eu imaginei que nós tínhamos que, em termos de RP, as duas principais referências na atualidade é realmente o Proteus da TOTUS e o SAP, né? Mas eu sabia que esses dois sistemas não tinha nada específico para o segmento funerário, mas poderiam ser duas excelentes ferramentas escolhidas pelos membros da empresa para atender o back-office. E aí nós teríamos que ir de duas uma, ou contratar uma fábrica de software, alguma coisa assim, desenvolver as coisas mais específicas para o segmento, o controle de plano, o controle do serviço funerário, o plano de assistência, no caso, né? O Ou core da buscar, operação ali, né? ou buscar então um produto pronto. Nós tivemos a indicação de um sistema de mercado por conta de um gestor da empresa que tinha participado, acredito eu, de uma feira, alguma coisa. Fizemos uma pesquisa inicial junto com mais uma ou duas pessoas da empresa, porque eu era muito limitado para julgar funcionalidade. Mas assistindo a apresentação, eu achei um sistema robusto, um sistema bem completo, muitos relatórios, me pareceu um sistema muito convincente, né? Precisávamos ter um outro produto similar para ter comparação. E o requisito principal, caso um desses sistemas fosse adotado por escolha da maioria na empresa, é que deveria ter uma integração. Então, como começamos a Porque você tinha buscar, que resolver a dor que tinha que é resolver. a dor principal. O desenvolvimento interno foi logo descartado. Ia demorar, enfim, a gente queria uma coisa pronta mesmo, só se não achasse nada. Mas de cara nós encontramos um produto. E queríamos arrumar um produto que tivesse um nível mais ou menos equivalente, né, para que pudesse ser submetido a um processo de avaliação e julgamento dos próprios usuários da empresa, né? Então a parte de back-office estava tranquila, a parte do segmento estava um pouquinho. Quando eu entrei em contato com o pessoal do SAP, eles logo falaram: não, nós já fomos consultados por vocês, mas nós não temos nada no segmento funerário. Eu falei: não, tudo bem, nós estamos sabendo e não vamos trabalhar nessa linha mais, vamos trabalhar numa linha de produto específico back-office. Deixa que a parte do segmento nós vamos encontrar uma outra solução que se integre com o SAP. E aí, quando eu conversei com o pessoal da TOTUS, né, eles me disseram: poxa, mas a gente tem um produto para o segmento funerário, é o Virtus, né? Ó, Bom, nós temos que trabalhar melhor nosso marketing. então, aí nós assistimos uma primeira apresentação. Eu achei assim que foi bem satisfatório, bem interessante. Falei, vamos submeter então a apreciação do pessoal. Então ali nós tínhamos, na verdade, nós tínhamos a primeira solução seria o back-office com SAP e um produto desses de mercado. Poderia ser inclusive o próprio Virtus, atendendo só o front-end, né? Ou esse outro produto que nós tínhamos avaliado primeiro. A segunda alternativa era ter TOTUS no back-office e um front-end que poderia não ser o Virtus, né? E tínhamos aí a opção da própria TOTUS participando de ponta a ponta, que eu não acreditei naquele momento que fosse ganhar, porque eu não estava botando fé no Virtus, né? E aí nós começamos então uma maratona de apresentações, todos os fornecedores tiveram oportunidades iguais, oportunidades justas de apresentar os seus produtos para todos os líderes de processo da empresa. Isso foi uma determinação, sim, que veio da minha diretora, né?
Inclusive, algumas pessoas naquele momento não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, às vezes participava de uma apresentação, mas não participava de outra. Eu já achando que estava com a minha missão cumprida por ter convidado, a pessoa não quis participar, problema dela. A minha diretora falava, não, tem que participar. Se a pessoa não participou, vamos ter que fazer uma nova apresentação. E com isso, nós fizemos, se eu não me engano, ao todo, acho que foram 18 apresentações, somando todos os fornecedores e diferentes modalidades. Algumas foram presenciais, outras foram remotas, né? Mas todo mundo teve oportunidade de participar das apresentações. E no final foi feito um sistema de votação e a TOTS acabou ganhando de ponta a ponta. Eu posso falar uma coisa hoje que durante o processo eu não falei. Talvez tenha falado para algumas poucas pessoas. Como eu já tinha tido experiência em 2 empresas com TOTOS, eu tinha uma pequena inclinação pessoal para a solução do SAP, porque para mim seria um desafio novo, uma experiência nova, tinha riscos envolvidos, mas era uma visão egoísta. Eu sabia que para a empresa a solução TOTOS talvez fosse melhor mesmo, né? Então eu fiz uma torcidinha ali por trás dos bastidores, mas nunca influenciei ninguém, né? Se eu comentei isso foi com pouquíssimas pessoas, tentei ser o mais neutro possível. Eu não votei. As pessoas com quem estavam mais próximas de mim, a minha diretora, alguns colegas que tinham um certo envolvimento com esse processo de escolha, nós fomos todos neutros, eu não votei, eu não influenciei ninguém, né? E no final a TOTOS acabou ganhando de ponta a ponta. Para algumas pessoas foi até um pouco de surpresa, eu acredito, né? E ganhou com uma margem bastante grande de vantagem. Eu penso que além das apresentações, que foram muito convincentes, foram muito profissionais, né? Eu acho que o que pesou mais é o fato da reputação de ser uma empresa brasileira. Por mais que o SAP seja uma empresa com uma reputação fantástica, internacional, até hoje tem ainda um pouco de sentimento de que é um produto complicado para o Brasil, é um produto extremamente caro, é um produto lento para se desenvolver customizações. Existe um mito, eu não sei até onde isso é verdade, mas existe um mito. Mas esse mito está mais ali entranhado no meio do pessoal de TI. E lá na UCEL, o pessoal conversava sobre isso abertamente, algumas pessoas até me surpreendiam por ter esse tipo de comunicação, né? Então a votação foi assim, foi bastante democrática e acabou dando tudo certo, né? Aí o pessoal da TOTOS achou que estava com a missão vencida. Não, vamos assinar o contrato, tal, não sei o quê, papapá, já ganhamos, já ganhamos. Falei, já ganhamos coisa nenhuma. Agora que nós vamos começar a trabalhar. Agora que começa o processo. E já estavam achando que já estava tudo ganho, né? Falei, não, vamos fazer uma análise de aderência para ter certeza do que o que vocês estão oferecendo, porque para mim era muito suspeito ainda, mesmo tendo ganhado ali, eu tinha meu receio de repente a gente fechar um contrato, embarcar numa implantação aí, sei lá, de um tempo bastante grande, muito esforço, muito recurso, e de repente morrer na praia, né? Então eu, como tinha limitação para julgar a qualificação do sistema, eu queria que a própria TOTOS, né, me convencesse de que vocês tinham uma visão, uma compreensão clara dos negócios da Ocel. Então eu pedi que nós fizéssemos essa análise de aderência. Lembro muito bem que o diretor da TOTOS falou, não, a gente manda aí o técnico, então em 2, 3 dias a gente faz isso. Eu falei que 2, 3 dias? Eu estou aqui alguns meses, não consegui entender ainda, como é que o teu técnico vai aqui entender em 2, 3 dias? Bom, mas a gente já conseguiu se alinhar. Nessa ocasião foi quando eu te conheci, veio você e o Fernando Chagas, é isso mesmo, né, Fernando Chagas? Isso, Fernando Chagas. Nós fizemos um tour aqui pelo ABC, passamos por todas as unidades, fizemos entrevistas, conversamos, depois fomos para Sorocaba, depois teve uma segunda rodada, teve 1 ou 2 que o processo era um pouco mais específico. Lembro bem que você teve uma conversa bastante prolongada num departamento da nossa área comercial, que tinha algumas restrições, algumas regras ali, parecia muito oculta, muito difícil de entender, né? Então foi feito um trabalho assim bastante analítico, né? Antes da gente fechar o contrato. Mesmo assim, ainda revisei aquela documentação de vocês, fiz uma documentação complementar para ter certeza de que todo mundo estava bem alinhado. Você vê, mesmo assim, escapa algumas coisinhas, né? Imagina se você não faz esse trabalho todo para proporcionar segurança para o próprio pessoal da empresa. Eu percebo que hoje, no meio do processo de implantação, algumas pessoas ainda me questionam, mas e se a TOTOS não conseguir entregar isso para a gente? Falei, olha, o acordo com a TOTOS
Eles fizeram uma medição de riscos, entenderam o quanto que o sistema era aderente e o quanto não era aderente. E o comprometimento foi de uma entrega de 100% da operação, né? Uma entrega de 100%. E esses riscos estão embutidos no custo do projeto. Como é feito esse cálculo, para mim não importa. Importa que a TOTUS assumiu esse compromisso, esse risco, então ela vai ter que entregar para a gente 100% da nossa operação, desde que a gente também exponha, né, quais são as nossas dificuldades, quais são as limitações, aonde é que o sistema não nos atende de forma sistemática, né? E é isso que a gente tem feito hoje. A gente tem tentado fazer. A gente sabe, sim, que tem muita coisa bacana, tem muita coisa inédita no sistema, que nós nunca nem sonhamos em ter, mas tem as nossas particularidades. Uma boa parte delas, e as mais importantes, foram observadas antes da assinatura do contrato, e eu achei que isso foi muito positivo, né? Mas com o processo em andamento, a gente percebe algumas coisas menores, pode ter algum impacto maior, eles estão sendo documentados, estão sendo mapeados, para que até a conclusão da implantação a gente tenha realmente a nossa operação 100% e condições, volto a dizer, de preencher o escopo mínimo, né? Que é ter condições de desativar os sistemas antigos sem trauma. Acabou a implantação? Não, não acabou. Tem muita coisa para vir depois. Mas essas são coisas que a gente implanta em tranquilidade, sem aquela pressão, porque trabalhar com dois sistemas ao mesmo tempo, olha, não é coisa fácil, viu? É muito difícil trabalhar com dois sistemas. Então, a hora que você tirar esse obstáculo da sua frente, vai te abrir um horizonte imenso para você trabalhar em termos de melhoria contínua, em termos de novos projetos, de novos processos, de funcionalidade, que eu penso que nós nunca nem pensamos, ou se pensamos, pode ser tão distante, tão remoto, né? Então, essas coisas não têm essa urgência de cronograma, pelo menos não agora. Nosso objetivo agora realmente é preencher o escopo mínimo. O que vem depois, a gente vai se preocupar depois. Um ponto que é importante que você citou, Ed, que é justamente, primeiro, né? Você falou do processo da escolha, de como conduziu. Isso é um negócio importante, que você responsabiliza as pessoas, porque você vem de um processo, né? E isso é comum. Se você observar, o nosso maior concorrente hoje, a gente já fez uma pesquisa de mercado, enfim, e que a gente já identificou que o maior concorrente nosso hoje é desenvolvimento interno. Então, muitas pessoas do segmento, por muito tempo, não se tinha solução, as pessoas foram desenvolvendo internamente. Então, acaba que aquele sistema já está ali há muitos anos e a pessoa aponta muitas vezes, ela não vê o impacto disso, que tem isso lá na retaguarda, que tem isso para gestão. Então, ela está ali na ponta. Então, ela está vendo a operação dela. E muitas vezes ela vai ser resistente a uma troca de sistema. Né? Quando você decide, putz, agora eu vou mudar meu processo, eu vou ter que aprender, eu já domino isso aqui. Então, você, da forma que você conduziu, você responsabilizou a pessoa, né? Então, meu voto, eu votei aqui nisso aqui, então eu vou pegar firme, eu vou fazer esse negócio dar certo. E um outro processo também que é um paradigma que tem nas empresas, que é importante você ter esse alinhamento de expectativa gente, nós estamos implantando aqui o MVP, né? O mínimo ali para rodar a operação. E um processo de implantação de RP, por isso que a escolha, não estou aqui vendendo o meu peixe, nada disso, de um fornecedor com consistência, com nome, com uma reputação também é importante, porque um processo de RP e uma plataforma também que se adequa à sua operação, ele é um processo constante. E você começou ali uma primeira etapa desse processo. Muitas vezes as pessoas querem que aquele processo já entre perfeito, já atenda os mínimos detalhes ali, sem ter de fato operado o sistema. Porque quando você vai operar o sistema, você identifica que, cara, posso mexer aqui, posso alterar aqui. O meu processo deve ser adequado, a forma que o sistema trabalha é uma forma melhor do que o meu processo. Ter essa análise, sabe? Então, você, da forma que você conduziu, duas coisas que você falou que é importante primeiro, eu responsabilizei as pessoas, elas votaram para fazer a troca. Segundo, estou alinhando a expectativa, o processo é contínuo. Então, eu vou continuar fazendo melhorias e melhorias e melhorias, né, dentro da operação.
Depois que você tomou a decisão, assim, num contexto geral, nas suas outras experiências também, o que é os principais desafios assim que você encontra num projeto? Deixa eu falar do desafio, mas deixa eu só falar uma coisinha antes sobre essa questão de responsabilidade que eu lembrei agora que eu acho que é muito legal. Algumas pessoas são bastante exigentes, às vezes elas têm umas pequenas recaídas por conta do processo antigo. Então, por exemplo, ela tomava uma decisão departamental de contratar um sistema e se não funcionasse do jeito que ela queria, ela trocava, enfim, né? E quando nós começamos a capacitação, talvez por ansiedade, a pessoa às vezes tinha assistido duas sessões de treinamento, não tinha condições ainda de entender a lógica do sistema. Imagina um sistema RP, ela não conseguia enxergar a amplitude da integração do sistema, né? E aquela ansiedade, esse sistema não serve para mim. Esse sistema não serve. Eu preciso arrumar uma outra solução. Então era muito confortável chegar para essa pessoa e falar assim, meu amigo, é o que tem para o almoço. Você escolheu, você votou. É o que tem para o Uhum. almoço. Agora nós vamos ter que fazer esse negócio funcionar, né? Você vai ter que entender o processo, porque é muito cômodo. Às vezes a pessoa viu lá uma coisinha mínima, não teve condições de avaliar e ela, de maneira isolada, ela podia tomar essa decisão. Mas de forma agora integrada na empresa com as outras áreas, ela não pode simplesmente escolher, não me atende, eu vou arrumar uma outra solução. E aí relembrar o compromisso da TOTOS, de que vai entregar a operação, mas a gente precisa usar, precisa exercitar do jeito que é o formato padrão, né? Até a gente fazer os ajustes. Eu gosto de dar o exemplo do sapato, né? Quando você compra um sapato novo, ele às vezes dói no pé. Se você vai fazer uma caminhada, faz bolha, machuca o pé. O sapato velho é uma maravilha, porque ele está bem É, adaptadinho no seu pé, né? Então você está colocando ali, por enquanto, nessa fase, um sistema quadrado. A gente precisa usar para lapidar, para arredondar esse sistema e virar um sapato velho tão confortável quanto era o sapato antigo. A pergunta que você me fez foi o que sobre desafios? desafio depois que você, tomei a decisão, fechamos. Foi um processo ali bem, trazendo a experiência que você teve na Intelcel, foi um processo que, igual você falou, opa, definimos o fornecedor, agora vem para dentro de casa, vamos fazer um trabalho bem minucioso. Eu particularmente tive aí dentro do grupo, dentro da companhia umas 2, 3 vezes, né? Acho que foi umas 3 vezes que a gente teve, fiquei aí vários dias a gente estudando o processo. Lembro que ficamos até madrugadas ali, às vezes conversando, tirando alguns detalhes ali. Então foi um processo bem minucioso, né? E aí é os desafios que você enfrentou. Definiu o fornecedor, já fechamos. Agora, quais são os desafios ali que você enfrenta num contexto geral de implantação mesmo do RP, né? Da Olha, condução do projeto. todo projeto tem alguns desafios comuns e alguns desafios particulares, né? Então aqui o nosso tem alguns desafios que são muito específicos e tal. Mas o maior desafio não é tecnológico, é o ser humano. É o ser humano. Alinhar as pessoas, alinhar as expectativas, estabelecer os níveis de motivação. Cada pessoa em cada área enxerga esse processo de uma forma diferente. Alguns enxergam de forma particular, outros conseguem enxergar de forma corporativa. Enfim, alinhar as expectativas é o desafio maior de todos, sem sombra de dúvida. Se todo mundo tivesse realmente engajado, né, entendendo, e aí é um esforço de comunicação. Aliás, eu falo assim, existem muitos elementos quando você estuda gestão de projetos que são fundamentais, né? Estudo do tempo, estudo do custo, estudo da qualidade. Na minha opinião, o elemento mais importante de todos numa gestão de projetos é a comunicação. Se você tem uma comunicação bem estabelecida, tem um plano de comunicação com as pessoas que são apoiadoras, das pessoas que não são apoiadoras, das pessoas que são neutras, né? E tentar nivelar esse engajamento, esse é o maior esforço de todos. O resto é fácil. Tecnologia é fácil, tá? Uhum. Tecnologia é fácil. Se você não domina, você vai buscar um parceiro competente, porque não tem jeito de dominar tudo ao mesmo tempo. Então você tem que se escolher alguma coisa. Então, em tecnologia, se você não domina todas as tecnologias, você se aproxima de parceiros, você se alia a parceiros que têm a competência necessária e eles vão te ajudar. Mas lidar com o ser humano não tem muito como terceirizar isso, sabe? É uma responsabilidade que você tem que abraçar e resolver com seus próprios recursos, com a sua própria capacidade. Esse é o maior desafio, eu acho que em todos os projetos, mas na Ocel está sendo um pouquinho maior, viu?
Mas faz parte, né? Assim, o lado político ali de uma implantação de sistema, você está mexendo todas as áreas da empresa, né? Então, o lado político nem na forma pejorativa, não, da política, né? Nem esse, não a forma de argumentar, de convencer, de trazer as pessoas para o lado, né? Então, a gente conversa bastante, e você cita até algumas ações que vocês fazem de levar as pessoas, de ir até as pessoas, escutar elas e atuar de forma ativa ali dentro do projeto, né? Acho que o desafio da gestão do projeto é justamente esse, é conseguir engajar as pessoas, né? Então, É, e até todo, um ponto. todo projeto tem. É um aprendizado, né? Projeto é uma coisa única, então você vai aprender. Você aproveita experiências de outros lugares, você aplica a experiência, isso vai te ajudar bastante, mas vai ser um aprendizado novo, né? Cada projeto é um aprendizado novo. E vou falar uma coisa, eu me divirto com isso, tá? Eu faço disso uma diversão, é recompensador quando você consegue superar esses obstáculos, é extremamente recompensador, gratificante, né? Então isso não me desanima, pelo contrário, eu tenho mais gás, mais motivação, porque se fosse tudo igual, não teria mais graça, né? Se fosse linha de Uhum. produção, você já pensou? Não. Então, assim, e um ponto importante também que eu vejo durante muitos anos aí já, eu tô nesse mundo de projeto, não 20 e poucos anos igual o Ed, mas já estou aí há cerca de seus 14 anos ali de projetos, 14 anos ali de atuando em projetos também. E um dos principais pontos que eu vejo de fator de sucesso de projeto é apoio da alta direção. A alta direção tem que bancar os projetos, porque senão o projeto, o risco dele aumenta de forma exponencial, tá? O risco do projeto, né? Então eu vejo, por exemplo, dentro da sua experiência aí, eu tenho visto você tendo apoio, né, da direção, a direção, né, bancando o projeto. A gente no kickoff que a gente faz, né, levou todo mundo, levou o presidente da empresa, ele deu a palavra, ele firmou o compromisso sobre a decisão que tomou. Então eu vejo essa condição muito importante. Assim, a gente, quem dera se todo lugar, quem dera se todo lugar fosse desse jeito. E um outro desafio que eu vi que você teve aí também foi de formação de time, né? Então, um time especializado ali também. Conta um pouco aí pra gente desse processo. Eu percebi que a empresa é muito maior do que eu imaginava no começo. A Alcel é uma empresa que está distribuída, né? São vários segmentos de negócio. Nós temos só na parte de plano, é uma unidade aqui no ABC, outra unidade em Sorocaba, com características peculiares. Depois vem o serviço funerário. Depois vem a parte de floricultura, tem as lanchonetes e outras empresas que não estão ligadas diretamente ao ramo, mas está sendo implantado de forma ainda que parcial, né? Empresa no ramo de seguro, no ramo de viagens, restaurantes e por aí vai. Então, eu comecei a perceber que, por mais que eu pudesse me esforçar, me dedicar, eu não ia conseguir levar todas essas frentes juntos, né? Seria missão impossível. Embora a TOTS nos disponibilizou uma. Bom, a metodologia foi muito diferente da que eu tinha tido experiência no passado. Aqui, praticamente, para cada módulo do back-office, tinha um consultor dedicado, né? Então, acho que eram 4 ou 5 consultores. Além de vocês, focado na parte mais específica do segmento, que é o Virtus. Teve você, teve o Guilherme, né? Então, somar todo mundo dá 6, 8 pessoas. Mas mesmo assim, eu não ia conseguir acompanhar e gerenciar. Então, isso foi previsto, inclusive, antes do projeto, para a gente atender os prazos. A gente queria fazer num prazo bastante apertado. A gente não fixou isso como cronograma, a gente fixou isso como um objetivo. Quando nós fizemos o kickoff, havia um sentimento no ar, talvez por experiência de outras empresas e tudo mais, de que uma implantação em torno de um ano era um prazo bem razoável. Só que eu sabia que se nós fixássemos esse período, essa data de um ano, né, brasileiro, você sabe, tem a tendência de deixar tudo para a última hora. Eu falei, vai levar 1 ano e meio ou 2. Um projeto bem administrado já atrasa um pouquinho. Imagina se a gente tiver algum deslize, até por falta de entendimento dos processos, porque eu realmente não me sentia muito seguro no começo, né? Então fizemos uma análise, foi conversado com a TOTS, falei, num cenário extremamente otimista, queríamos fazer em 9 meses. Então nós fixamos nosso alvo para setembro.
né? Com uma margem de segurança aí até o final do ano. Deu para perceber que talvez a gente não consiga, mas isso incomoda muito todo mundo, né? Incomoda muito todo mundo. Então esse incômodo é bom, porque as pessoas estão correndo atrás agora, porque ficou na cabeça delas essa data, esse período de 9 meses, né? Em relação à questão do prazo de implantação do projeto. Mas como nós trabalhamos com muitas frentes, voltando à sua pergunta, eu já tinha mencionado no começo que para atender um cronograma audacioso, são mais ou menos 700 colaboradores, líderes de processo são mais ou menos uns 60, né? Seria missão impossível. Então, era uma implantação que, com os recursos que nós tínhamos até então, era uma implantação para 2 anos, talvez até mais. Então, nós decidimos contratar um profissional focado no RP, e outro que fosse focado, dedicado a implantar. Não que tivesse experiência, mas que ficasse dedicado. É óbvio que no RP é muito mais fácil, porque é um produto de mercado, tem muitos profissionais qualificados no mercado. Mas no Virtus não, porque é um produto relativamente novo, é muito específico, é nicho de mercado. Mas nós queríamos ter 2 profissionais, um para me ajudar a conduzir o back-office e outro para me ajudar a conduzir a implantação do processo do segmento funerário. Então, nós contratamos 2 profissionais bastante qualificados, né? Estão ajudando bastante, e a gente está percebendo, inclusive durante o começo da capacitação, era bem separada, né? Quer dizer, um tinha o seu espaço ali, o seu quadrado, e outro tinha o seu quadrado. Mas não tem, o sistema é integrado, então o que acontece? Eles têm que ter essa parceria, né? Sinergia, Então né? eu acho muito bacana quando eu vejo os dois ali numa sala, os dois discutindo, não, porque na contabilidade, não, porque no financeiro, porque não sei o quê. Eu acho bacana, porque eu sozinho não ia ter como fazer isso, né? Então, um deles tem uma visão bastante legal, bastante profunda, e como o back-office começou um pouco antes, ele tem mais facilidade de agora enxergar no Virtus como as coisas vão se fechar, né? E os nossos usuários certamente não teriam condições de passar essa visão para a gente. Então, a gente trabalha hoje especificamente na implantação do RP, nós trabalhamos, eu como coordenador do projeto, os 2 profissionais são sêniores, né? Inclusive um deles trabalhou na TOTS mais de 20 anos, e o outro trabalhou bastante tempo com a parte de consultoria de implantação, inclusive implantação na parte de TOTS também. Então, os dois tinham uma boa bagagem, e tenho certeza que isso vai trazer uma vantagem muito grande em termos de qualidade de serviço de implantação, de integração e de treinamento do nosso pessoal todo aqui no céu. Uhum. Não, bacana. Isso é muito importante, sabe? O que eu vejo dentro dos nossos projetos, esse também é um fator de sucesso. Você ter estrutura também interna, sabe? Eu sei que tem empresas que estão num contexto diferente, tem uma capacidade econômica diferente, uma capacidade de time diferente e tudo, mas esse processo também de você, principalmente quando você fala de um RP também, gente, é ter um time interno também de sustentação. Claro que hoje existem outros modelos, onde a própria TOTUS, em suas unidades, a gente também tem um serviço continuado ali com o cliente, mas ter essa expertise interna, formar gente interna é muito importante. Eu tenho clientes que não têm essa capacidade, não têm essa formação de gente interna. Acaba que acontece, sabe o que acontece? Por mais que a gente busca ter uma relação muito próxima, isso eu estou falando nem só de nós, Totos, Virtus, nada, nem em relação a isso, mas num contexto geral, aquelas pessoas, aquelas empresas que elas não têm um processo interno, por mais que o fornecedor seja próximo, a evolução dela é mais gradativa, é mais lenta do que se você tem gente interna pensando na melhoria, na aplicação, no sistema, pensando 24 horas nisso, o processo a evolução ele é mais rápida. Pode ter certeza disso. Então, por isso que eu te perguntei isso, porque eu acho isso muito importante. Eu tenho alguns clientes também que eles fizeram um processo de formação, eles especializaram, ele tem ali um time maior, que ele especializou uma pessoa que focada em controladoria, uma pessoa focada em dados, outra pessoa focada no Virtus, outra pessoa focada ali em financeiro, e assim vai. Eles meio que especializou dentro dos módulos do RP. E, cara, hoje as coisas evoluem muito, muito fluido ali dentro. Que cada um tá olhando ali no microprocesso e aquilo ali o que dá para ser
ter evolução em relação àquele processo, sabe? Então isso eu vejo como algo importante que você fez isso, está fazendo isso muito bom, tá? Ed, a gente já tem, né, falado aqui bastante coisa, tem muito assunto, é um assunto muito extenso, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, acho que é para a gente encaminhar aqui para o final também. Mas para você, com as suas experiências aí de 23 anos aí atuando com gestão de projetos em empresa, como que você define um fator de sucesso na condução do projeto? Você quer olhar lá na frente, você nos seus projetos que você já conduziu, nesse projeto que você está conduzindo, você quer olhar na frente e falar assim, cara, deu certo. Olha, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu acho que eu já falei. Eu acho que a questão da comunicação, né? Ser a comunicação sempre transparente, cristalina, você falar e ouvir, mais ouvir do que falar, né? Uhum. Tentar traduzir entender o sentimento das pessoas, seja positivo, seja negativo. Quando uma pessoa às vezes faz uma crítica, né? A gente tem a tendência às vezes de querer rebater sem tentar Entendi. entender o que está acontecendo e por que está acontecendo, né? Então essa percepção de se colocar no lugar da pessoa e entender as dificuldades, às vezes o histórico dela, né? Leva ela, o histórico, a experiência de vida, experiência profissional, leva ela a tomar certas conclusões que às vezes naquele momento você, por não conseguir enxergar com os olhos dela, você vê aquilo como obstáculo, como dificuldade, como empecilho, parece que alguém que está boicotando, alguém que está dificultando, sabotando o projeto, e não é nada disso. E às vezes é uma bobagem, às vezes é uma insegurança, né? A pessoa tem uma insegurança porque ela tem tanto domínio de um legado de anos, 10, 20 anos, né? E de repente você muda ali, não é você que está mudando, é a empresa que está mudando, mas você é visto como o causador disso. Dá a impressão que você é o dono do brinquedinho novo, né? E a pessoa às vezes se sente um pouco insegura. Então, assim, são muitas as variáveis, não é fácil lidar, volto a dizer, o ser humano, para mim é a coisa mais difícil, a coisa mais importante. Então, assim, dizer que eu sei tudo, está muito longe disso, né? Cada experiência, cada projeto é uma experiência a mais, mas eu cada vez olho mais com carinho, com mais atenção para as pessoas que estão ao redor, especialmente essas pessoas que às vezes parece que são pessoas que estão dificultando, mas no fundo não é isso. Uhum. Não, bacana, Ed. Acho que era isso que a gente hoje, né, foi um assunto, deu muita pérola aqui para quem acompanhar. Eu vou pegar esse vídeo aqui sempre e vou mandar para, olha, pessoal, vai conduzir um processo, veja esse vídeo aqui com uma pessoa muito experiente que, né, conduz um projeto muito complexo. O Grupo Ocel é um dos maiores grupos funerários do Brasil, né? Então é um processo, a experiência que você já teve também em outras empresas, né, de projetos complexos também. Então eu vou pegar esse cara aqui, sempre vou mandar, ó, tá aqui, gente, olha isso aqui, olha como conduzir o processo, porque aqui teve muita pérola. Eu vejo assim, principalmente lá atrás, né, na definição, a responsabilização das pessoas, né, a condução na hora de definir os fornecedores, depois essa formação do time que você fez, esse alinhamento de expectativa, né? Olha, o processo é contínuo, pessoal, o processo é contínuo. E essa formação do time, né, como eu te falei, e o processo ali de convencimento também que você faz dentro da empresa. Então, eu vejo que aqui teve muita pérola, assim, muito conhecimento que você tem, e eu valorizo muito isso, sabe? Eu valorizo muito isso, e eu vejo que as pessoas têm que valorizar na hora de definir o processo ali de troca de sistema, que não é um processo fácil, como eu citei lá atrás, né? Não é um processo que o empresário levanta, acho que eu tô com a vida muito tranquila, eu vou trocar de RP. Rafael, como eu falei para você, projeto ele é único, né? Então, você vai recolhendo de diversos projetos as melhores práticas, as melhores experiências. É óbvio que isso ajuda muito. Mas tenho certeza que se eu tiver uma nova oportunidade de implantação de um RP depois dessa experiência que deu certo, vai ser mais uma escola, vai ser mais um aprendizado. Lógico que você leva toda uma bagagem, mas você mais aprende do que ensina. Você pode ter É isso certeza aí. disso. Você vai sempre aprender mais do que ensinar.
sei com aquela arrogância, convencimento, agora eu já sei tudo, agora eu já fiz Hum, tantas implantações. Olha, isso não serve para nada. Você chega, a menos que seja uma empresa assim, do segmento muito parecido, uma experiência muito comum, mas se você trocar de segmento, olha, mesmo no mesmo segmento, a gestão, as estratégias são outras, né? Então, assim, uhum. você tem que ir com aquela disposição, com a humildade de aprender. E não de achar que você já sabe tudo, porque você não sabe. Você vai quebrar a cara se você for com essa mentalidade de que já tem experiência e que você vai chegar lá abafando, porque isso não acontece. É. Por isso que eu acho que eu não dou conta de mexer com outra coisa, viu? Eu acho que esse mundo nosso de sistema, de tecnologia, de implantação, ele é um mundo muito. Ele é um mundo que exige muito, né? A gente trabalha pra caramba, né? Eu vejo o Ed aí trabalhando, mandando e-mail tarde da noite, final de semana, trabalhando, mas ele é um mundo muito legal, porque a gente sempre está em constante aprendizado. E isso é algo muito bacana. Para quem Ed, valoriza o aprendizado, é isso mesmo. Você tem razão. uhum. Então você, por exemplo, trabalhou com indústria, vem agora para um segmento funerário, né? Então é a mesma coisa quando foi a minha vez de vir para dentro do segmento. E é algo assim, vou te dizer, poucos segmentos que eu já atuei me atraiu tanto, no entanto, hoje eu vivo disso, né? Me atraiu tanto como segmento funerário, que eu acho um segmento muito digno assim para a sociedade, primeiro. Segmento que era pouco visto até a pandemia. Então, assim, se falava muito pouco sobre o segmento, e na pandemia isso é claro que foi um momento terrível, né, para o país, mas na pandemia isso, olha, esse segmento aqui é um baita segmento porque ele segurou o país aqui nesse período, no sentido de não deixar a coisa colapsar, né? Agora, tirando um pouquinho a questão da tecnologia, a questão de sistema, falando de ambiente, né? Eu confesso que eu torci um pouquinho o nariz por preconceito. Trabalhar numa empresa do segmento funerário, acho que todo mundo torce um pouquinho quando não conhece. Depois que você entra, é um ambiente maravilhoso. As Uhum. pessoas têm que lidar com o sentimento, né, com a questão da humanização. Então, o ambiente de trabalho, olha, acho que não tem um outro ambiente parecido, sabe, em outro lugar. Então, assim, saindo dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos de implantação, de tecnologia, olhando para o ambiente de trabalho, é um ambiente maravilhoso. Eu percebo o seguinte: se a pessoa passou os primeiros 10 dias, porque ele pode se arrepender por uma questão até de fragilidade, né? A pessoa que fica acaba apaixonada. Eu conheço um monte de apaixonado na empresa, na Alcel, que a pessoa não sairia por nada, e isso até mexe com a gente emocionalmente, de ver o Uhum. amor, a dedicação. É uma coisa que às vezes parece demagogia, mas não é. As pessoas amam mesmo. Eu conversei com algumas pessoas do segmento, inclusive no evento da TOTUS, e eles compartilharam comigo a mesma experiência. É um ambiente muito diferente, só quem tem a oportunidade de trabalhar é que vai saber o quanto que é um ambiente gostoso, um ambiente amoroso, um ambiente fraterno. Olha, é meio de arrepiar. Eu não imaginava que eu fosse ter esse tipo de sensação, esse tipo de pensamento, esse tipo de experiência, né? Até inédita nessa altura da vida, da experiência profissional. É um ambiente diferente mesmo. Muito legal, muito legal. Eu gosto muito, muito, muito mesmo assim, de atuar no segmento. Ed, suas últimas palavras aí, mais uma vez, te agradeço demais. Você sabe, assim, a admiração que eu tenho por você ali, da sua experiência, de como você tem conduzido. A gente conversa bastante sobre isso. Então, assim, muito obrigado mesmo, de coração. Espero que seja o primeiro de muitos. Então, vamos gravar novos episódios aqui, você pode ter certeza. Vou te encher o saco aí. E suas últimas palavras aí para a turma. Não, eu falei na abertura que eu fico muito grato, né, por esse convite e tal. Mas para falar a verdade, não me sinto digno ainda. Essa experiência do passado ajuda muito, mas nesse momento eu vou me sentir muito à vontade para conversar com mais propriedade e tal, quando a gente terminar o projeto. Como nós estamos no meio do projeto, não tem muito o que falar, porque não tem muita vontade para contar. É verdade que a gente fez uma trajetória, né, bastante árdua, não foi fácil, foi complicado, demorou bem mais do que eu imaginava, por conta desse aspecto de fazer um processo bem democrático. Eu não imaginei que nós fôssemos demorar tanto tempo, mas a gente teve apoio da alta direção. Eu mesmo fiquei um pouco incomodado, porque eu achei que nós estávamos demorando mais do que precisava,
mas foi preciso mesmo, todas as pessoas tinham que participar, né? Mas agora é chegar na reta final. Aí sim, quando a gente terminar lá, nós vamos estourar champanhe, vamos comemorar junto. Por enquanto, eu não estou muito confortável com essa honra, não. Mas quando a gente entrar em produção, a gente grava outro. Tá certo, aí sim, aí vai ser legal. Aí eu acho que vai ser Fechou? bacana. Então tá joia. Então, tamo junto, meu querido. Muito Obrigadão. obrigado. Um grande abraço. Um Valeu. abraço para Um abraço. todos. Valeu.